Vamos lá, então? Bora. Vamos lá. Então, Tava empolgada primeiramente, já tava ansiosa. imagina, imagina. Vamos lá, então. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está online aqui na nossa live. Vamos dar sequência a mais uma série de lives que a gente está fazendo com alunos e ex-alunos aqui do nosso Datavênia. Cada semana a gente traz um aluno diferente, cada semana a gente trata de um assunto diferente, um professor diferente acaba conversando com o aluno, e a nossa ideia é justamente trazer essa conversa num tom mais informal, no sentido de dicas, de experiências, de angústias que a gente tem aí para dividir, para tentar solucionar para todo mundo que está nessa caminhada aí, seja acadêmico ainda, seja pessoal formado, seja até mesmo advogado. Acho que tem tudo para ser produtivo quanto a isso. O tema que a gente trouxe para hoje vai estar mais envolto ao direito tributário, tanto na parte prática como na parte acadêmica, mas principalmente na parte acadêmica. Então, eu separei para a gente conversar em 3 blocos. Primeiro, sobre a preparação da primeira fase, como foi a primeira fase. Segundo, a preparação da segunda fase. E depois você vai me contar o que aconteceu na segunda fase e o que você tem para deixar de dica para o pessoal. Mas antes de tudo, então, agradecer sua presença, Laís. Laís é ex-aluna minha, trabalha comigo, então a gente está sempre junto aí, dividindo algumas coisas. Então, se apresenta um pouco, Laís. Fala por que você escolheu direito. Fala um pouquinho de você para a gente, por favor. Ah, legal, legal, gente. Obrigada pela parceria do pessoal aí que tá aparecendo, muitos amigos, muitos familiares. Rafa, tá vendo? Obrigada pelo convite. Certamente vai ser bem legal conseguir compartilhar com vocês sobre a minha experiência. E o Rafael já começou com uma pergunta que eu amo responder. Por que eu escolhi o direito? Nossa, direito eu escolhi em 2016. Ainda estava no ensino médio. Foi em razão de um processo que o meu pai passou e eu pude acompanhar de perto, acompanhar as audiências, etc. E eu saí de lá maravilhada. Então eu cheguei nele e falei, pai, olha, eu vou cursar Direito. Isso lá em 2016. Aí logo no ano seguinte, eu comecei a fazer estágio ainda no ensino médio no tribunal daqui de Mauá. Na vara criminal ainda, hein? Péssimo. Brincadeirinha, gostei bastante. Mas aí, tive convicção. Falei, não, vou cursar Direito sim. E aí, no ano de 2018, uma amiga minha mandou mensagem e falou assim, lá, vestibular tá aberto lá na Anhanguera, meu, por que você não presta? Falei, meu, beleza, vou lá, vou prestar. Eu prestei o vestibular, passei. E aí iniciei os estudos mais ou menos em março de 2018. E, meu, sensacional, não me arrependo nenhum só dia de ter escolhido direito. A gente tem uma experiência boa na faculdade, assim, não tenho que me queixar, é excelente. Com certeza. É uma trilha necessária, né? Que a gente às vezes se cansa, fica cansativo, mas no final, quando acaba, a gente sente falta, né? Então, todo dia a gente sente falta de quando a gente vai para a faculdade, mas o estudo não para, Exato, né? exato, não. Pós-graduação, mestrado, enfim, uma série de coisas. E você, então, é recém-aprovada na primeira fase do exame da ordem, fez curso com a gente, sempre foi uma aluna muito dedicada, um aluno exemplo para todo mundo. Então, me conta um pouquinho como que foi, então, essa sua preparação para a primeira fase. Então, queria que você falasse sobre a sua preparação, o que você achou de produtivo nessa preparação, que você pode dividir com alguém, o que você achou de negativo, que poderia ser melhorado, e como foi a prova no dia e como que você faz esses links aí. Eu vou ser pretensiosa, hein? Aqui a gente falou sobre melhorar a pontuação do direito tributário, mas eu vou falar pra vocês como melhorar a pontuação de vocês em qualquer matéria, meu. E isso eu extraí de um podcast que o Rafael mandou na semana passada, que é você ter amor pelo seu estudo. Primeira é a regra. Você tem que amar aquilo que você estuda, cara. Não tem como um advogado falar que não é apaixonado pelo estudo, que o advogado vai passar o resto da vida dele se aprimorando, estudando, e isso inclusive tá lá no código de ética, o aprimoramento da advocacia. Então a gente tem que abraçar isso. Então o primeiro passo para quem quer ir bem na primeira fase do exame de ordem é gostar de estudar, né? Quando a gente começa os nossos estudos já falando, pô, mas que saco, meu, vou ter que estudar, tô cansado, tive um dia puxado, agora eu tenho que parar aqui 2 horas, maçante. Você já cria um bloqueio no teu cérebro que não deveria existir. Então, ame estudar, realmente faça do seu estudo um momento prazeroso, algo, meu, é importante. Por que que eu estou fazendo esse estudo? Por que que eu estou me preparando? Por que que eu estou aqui? É porque eu quero passar no exame de ordem. E tirar essa pretensão de que eu tenho que passar no exame de ordem. Não. Primeira fase é um desejo, é um querer, meu. Esteja ali, mas esteja 100% presente. Isso é muito importante para mim.
foi algo que eu fiz e sempre fiz isso nos meus estudos, no exame de ordem não seria diferente. Entender que eu tenho que ser realmente apaixonada e gostar muito daquilo que eu estou estudando. Senão, não faz sentido você estar estudando, tá? Então, esse é o primeiro passo para quem quer ir bem no exame de ordem, na primeira fase. O segundo é você ter pessoas ao seu lado que vai facilitar a sua vida. Isso aqui eu acho muito importante ressaltar por aqui. Quem me acompanha de perto sabe que eu tenho a vida bastante corrida. Principalmente que eu exerço muita atividade fora lá do escritório. Então, lá na igreja eu dou aula, eu lidero, eu toco, eu faço muita coisa. Fora atividade em casa. E aí eu tive pessoas que facilitaram a minha vida. Que eu falei assim, gente, olha, eu não vou conseguir estar 100% presente aqui com vocês, então eu realmente preciso de ajuda. E muita gente falou assim, não, mas fica tranquila. Se esses primeiros meses aqui da tua preparação para a primeira fase, a gente toca, a gente dirige, a gente conduz, a gente vai dar aula no seu lugar. Então abraçaram demais a causa. E aí facilitaram bastante a minha vida, porque a partir do momento que eu tenho um objetivo, que eu tenho uma prioridade, mas eu também tenho diversas atividades para conduzir durante esse momento, eu não vou ter tudo eficaz. Então eu entendi isso e falei, quem são as pessoas que eu realmente posso contar para isso? E realmente eu tive pessoas que abraçaram essa causa e me ajudaram demais, e aqui em casa também foi diferente. Foi algo que a gente introduziu em casa, inclusive na pandemia. Estudo aqui, eles sabem que é sagrado. Então ninguém nem fica me chamando, ninguém fica me buscando toda hora, conversando comigo toda hora. Então na pandemia era mais ou menos assim, Rafa. Eu tava lá embaixo estudando na sala e tal, ia fazer alguma pergunta, falava assim, pessoal, fazer uma pergunta, hein? Todo mundo quietinho, todo mundo ficava quieto aqui em casa, fazia a pergunta, né? Ligava o microfone, fazia, desligava e avisava, já perguntei, pode voltar a conversar. Então todo mundo respeitou muito esse momento, porque sabe que é importante. E isso só quem vai dizer é você, né? A partir do momento que você deixa as pessoas roubarem o seu tempo, o seu momento prioritário, o seu momento de estudo, você tá falando para essas pessoas assim, isso aqui não é tão importante. E algumas pessoas podem até achar ruim, mas eu particularmente parto do seguinte princípio. Seja egoísta com o seu estudo. Seja egoísta com o seu estudo, sabe? Mostra para as pessoas que esse é o seu momento especial, é o seu momento sagrado. É o momento que você não vai ficar conversando, não vai ficar trocando mensagem, não vai ficar mesmo dando atenção para ninguém. Para algumas pessoas é mais complicado, principalmente para quem é pai ou quem é mãe. Mas se você tem um parceiro, uma parceira que pode te ajudar, então conversa com ele e fala, esse é o meu momento, eu preciso estudar. Então, estabeleça uns limites no seu estudo. Isso é muito importante na preparação da primeira fase do exame de ordem. Principalmente porque a gente tem uma porrada de matéria ali para estudar ao mesmo tempo. Então, você tem que ser muito seletivo aonde você vai dedicar o seu tempo. No nosso grupo de estudo, a gente focou nas matérias que mais pontuavam no exame de ordem. Direito tributário, processo do trabalho, direito do trabalho, processo penal, direito civil, ética. Então, a gente selecionou as matérias que mais pontuavam e falou, nosso foco vai ser nisso daqui. Não tenho como ficar gastando esse meu tempo precioso de estudo. Eu tinha ali cerca de 2 ou 3 horas por dia para estudar. Tanto eu como o Hector, a Jennifer e outras pessoas. E falar assim, vou estudar ECA. Não tem como você estudar ECA na preparação do exame de ordem. Filosofia, não dá. São 2 questões. Direito internacional, pontuação baixíssima. Então, você tem que delimitar quais são as matérias que você vai estudar e encontrar isso é muito importante no exame de ordem. Esse caráter interdisciplinar da matéria. Você entende que as matérias, elas conversam. Então, se eu estou aqui estudando direito tributário, eu vou me lembrar de vários conceitos do direito civil ao mesmo tempo. Inclusive, caiu na minha prova... Só te interrompendo, a Peta falou penal é mais legal. Mas penal não tem ligação com nada, né? Penal é uma causa tem. É uma matéria completamente exclusiva. Exclusivista. Mas realmente essa interligação de... Tudo está interligado, né? Processo está ligado, direito civil com... direito privado como um todo, enfim. Exatamente. Mas continua, que a PETA do penal acabou atrapalhando a nossa conversa um pouco mais de um nível mais elevado, que a gente está falando de direito tributário, direito civil. Mas desculpa, pode continuar. A PETA ela é a única desviada aqui do grupo, na verdade, né? A gente sabe disso daí, então. Um dia talvez ela se converte, né, professor? Sim. Mas enfim, trazer esse caráter interdisciplinar, inclusive na minha prova, na primeira fase, caiu uma questão falando sobre a possibilidade do incapaz figurar no polo passivo de uma execução fiscal, de um lançamento, uma cobrança de PTU.
E se a gente olhar lá para o direito civil, vai falar assim, claro que não, ele é menor, ele é incapaz, não pode, é absolutamente capaz. Mas a gente olha o direito tributário e fala que não, que a gente não está se preocupando com a tua idade, a gente está preocupado se você tem patrimônio. Se tiver patrimônio, vai cobrar. Não estamos nem aí. Então, e buscar esse caráter disciplinar, é importantíssimo, até porque as matérias que pontuam menos, por exemplo, ECA internacional, quando você está estudando direito sucessório, você encontra isso lá na LINDB. É a mesma coisa o tributário, quando a gente está estudando sobre TCMD. Morreu, faleceu, vai pagar imposto. Então, assim, a gente busca essas conexões e automaticamente nosso estudo melhora demais. Que aí eu deixo de focar somente naquelas matérias, pontos de conexão entre elas, e aí eu taco o pau nos meus estudos. Não, legal, ótimo. Não, essa interligação e esse foco realmente nas matérias que realmente tem mais questão, mas também enquanto partida tem mais matéria, então você acaba tendo que fazer uma revisão geral. Mas conta para mim, quando que você começou a estudar a primeira fase e o que você faz? Como que era a sua rotina de forma bem objetiva, assim? Quantas horas você estudava por dia? Como que você fazia essa divisão? Primeira fase? Isso. Tá. Depois a gente vai para a segunda. Primeira fase, eu chego em casa por volta de umas 7 horas da noite. Então, a partir das Quando o 8 escritório horas. deixa, né? Quando o escritório deixa, Quando né? Mas a gente dá, vai lá. quando dá. Quando dá, eu chego em casa umas 7 horas. Mas falando sério, chegava em casa mais ou menos esse horário às 7. E aí, a partir das 8 horas eu ia estudar. Então, das 8, pelo menos às 10h30 da noite, 2 horas e meia de estudo, eu estava realmente estudando. Então, às vezes a minha mãe até me gritava, vem jantar. Eu falava, que jantar o quê, mãe? Tô estudando, né? Prioridades. E aí sempre fazia bastante 2 horas de estudo. Mas é porque eu me acostumei a ter mais ou menos essa rotina. Inclusive, eu e o Hector, a gente sempre falou assim, meu, a partir das 8 horas, pensa com a cabeça de faculdade. Quando eu estava lá na faculdade, era das 7 às 10 horas da noite, eu estava estudando. Preparação para o exame de ordem é a mesma cabeça. São ali das 8, das 10 até as 10h30, você vai estar estudando. E tem o bônus, né? Você está dentro da sua casa, você não tem esse tempo de trajeto de chegar da faculdade, chegar em casa e estudar. Então você ganha esse tempo. Então, se eu quisesse esticar até 11h30, até meia-noite, eu poderia, porque eu estava em casa. Depois só ia dormir. Então, Não, essa legal. era a minha rotina. E tem aquela questão, horário de estudar, né? Deixar o celular de lado, realmente focar, Exato. evitar as distrações e assim por diante. Essa disciplina é muito fundamental. A pessoa que se destaca não necessariamente é a mais inteligente, aquela mais esperta, mas com certeza é aquela mais disciplinada. Então a Exato. disciplina é fundamental, né? Só pelo treino que a gente se torna excelente naquilo que a gente faz. E aí, quando você chegou na prova, o que aconteceu? Primeira fase. Assustou, chorou, ficou feliz? Eu falo que a primeira fase foi o mesmo sentimento da minha apresentação do TCC. Eu tava muito ansiosa. Tava, nossa, muito ansiosa mesmo. Mas eu também fui com aquela cabeça, meu, o que eu podia fazer, eu fiz até ali. Então era o momento de eu somente colocar em prática tudo aquilo que eu já vinha repetindo. Então a gente pegou muito macete de ficar respondendo questões. Então, durante a nossa preparação ali no grupo de estudo, eu mais focada no direito tributário, a gente selecionava todas as questões de direito tributário e começava a responder essas questões e debatia demais as questões que estavam incorretas, o porquê estavam incorretas, porque chega na hora da prova, é justamente isso. São 4 questões, 2 ridículas e 2 que você fica assim, meu, e agora? É A, C, B ou C? É sempre 2 que ficam, são sempre 2 que ficam no final. E quando a gente pega essa sacada de debater as questões em casa, durante os seus estudos, explicar o porquê que elas estão erradas, na hora da prova fica muito mais fácil decidir. Então a gente fez muito isso. Inclusive, na minha prova caiu uma questão da primeira fase, e eu fiquei na dúvida entre ação declaratória e anulatória. Eu falei, pô, tinha 2, assim, ridículas e uma outra. Eu falei, meu, e agora, né? E foi justamente por debater aquela questão, trabalhar a linha do tempo, né, do cabimento das ações, que eu fui lá, pô, isso daqui é uma anulatória. Então, acertei a questão por causa disso. Justamente por debater o erro da questão. A gente precisa fazer isso. Mas o sentimento ali na prova era realmente esse. Era muita ansiedade, era muito nervosismo. E eu falei pra todo mundo assim, meu, quando eu estiver lá na prova, a hora que bater o nervosismo, eu vou no banheiro. Não importa quantas vezes você pede para ir no banheiro, o examinador ali, o fiscal, não tá se importando quantas vezes você vai no banheiro, não é da conta dele. Então vai lá, joga uma água no rosto, respira, estica,
traz a mente ali 100% presente, deixa a sua ansiedade de lado e volta para a prova. Com certeza. Sempre destaca zero. Eu gostei de um ponto que você falou, e eu costumo sempre falar isso nas aulas também. Quando você pega uma questão de múltipla escolha, é muito mais fácil você achar a errada do que a certa. Então, a errada ela vai estar escancarada ou não tão escancarada, mas é muito mais fácil você ir eliminando até chegar na certa do que você bater o olho e falar, não, essa é a certa. Então, isso é técnica de prova, né? A prova não é só conhecimento, tem técnica também. E aí, quantas que você acertou na primeira fase, então? Fiz 50. Ó, excelente, excelente. Então, O pessoal costuma ficar entre 33 a 45, então é, essa pontuação mostra que você se dedicou bastante. E aí vem a segunda fase, que você escolheu direito tributário sozinha, né? Ninguém te pressionou a isso, eu tenho certeza. claro, não Mas fui fala para induzida. mim, você nunca tinha trabalhado com direito tributário, teve algumas aulas na faculdade, mas por que você escolheu o direito tributário para fazer a segunda fase? Conta para mim. Porque no 10º semestre a gente teve estágio supervisionado de direito tributário. Então, na minha cabeça, já que eu já estava fazendo peça de direito tributário ali no 10º semestre, eu pretendia prestar o próximo exame de ordem, não faria sentido eu me debruçar para uma outra matéria, sendo que era a matéria que eu mais estava me apegando. E pensar também que o conteúdo do direito tributário é um conteúdo mais enxuto. Ele é mais tranquilo de você estudar, não tem muito o que se discutir ali. Ou tá no código ou não tá no código, o STF falou, o STF não falou. Então foi pensando nisso. Mas principalmente porque no 10º semestre a gente já estava escrevendo as peças. E, gente, valorize estágio supervisionado, viu? Tem gente que não valoriza, não quer escrever as peças, faz toda a diferença você escrever essas peças no estágio supervisionado. Principalmente pra galera que tá no 9º e no 10º semestre, que aí é manuscrito mesmo, nada digitado. Então faz toda a diferença. É um treino para a vida prática, né? O nome já Exato. diz, é um estágio. E também para a preparação da ordem, como você falou. Foi algo que te levou aí a ser instigada para ir para o direito tributário. E o pessoal costuma dizer, eu sempre ouço isso, que o direito tributário é complicado, que não entende nada, que é muita coisa. Aí tem aqueles que falam, não, mas são poucas peças, mas isso não tem nada a ver. Mas como que você fez, então, para estudar? A gente separa a divisão do estudo para a segunda fase em dois módulos, né? O direito processual e o direito material. O direito processual é linha do tempo, não tem outro jeito de entender o direito processual se não for linha do tempo, se não for fluxograma, porque todo processo tem começo, meio e fim, cada peça entra num momento adequado aí do direito. Isso em todos, não só no direito tributário. Já o direito material, ele é mais denso, ele vai começar com a parte mais básica, princípios, enfim, imunidade, até chegar nos tributos em espécie, onde se faz necessário que se estude todos os impostos dentro de todos os critérios. A Petra falou aí, ouçam a Laís, nada de copiar na internet. Exatamente, gente. Isso aí. Copiar na internet, vocês estão enganando o professor, mas principalmente a si mesmo. Assim Então mesmo. não adianta esse de copiar na internet que a conta chega, não tem nem o que falar. Mas então, como que você começou, como que você fez essa divisão do seu estudo entre direito material e direito processual? Você estudou primeiro um, depois estudou outro, ou fazia intercalado? Como que você fazia essa para diferenciar isso? Sempre intercalado. Sempre intercalado, porque a partir do momento que você começa a estudar o direito material, você tem que pensar em colocar ele em prática. Então, quando eu comecei a estudar sobre a relação jurídica ali do direito tributário, lá realmente nos primórdios, princípio e tal, aquela coisa toda, eu falei, vai cobrar princípio no exame de ordem, sempre cobra. Inclusive, caiu o princípio da anterioridade anual. Então, eu ia na peça e falava, deixa eu ver como que isso aqui tá caindo nessa peça, como que tá sendo cobrado. Então, eu sempre intercalava direito material e direito processual. Estudava ali alguns tributos, né? Comecei pelos federais, depois os estaduais, depois os municipais. E depois, aí, redigindo peça, aprendendo realmente a destrinchar a questão do tributo, o fato gerador, a hipótese de incidência tributária, lá na hora da prova. Então, era isso que eu fazia. Assim que eu dividia o meu estudo. Legal. E aí, conforme você vai estudando, uma coisa muito fundamental é ir marcando o seu vadimeco, né? Seu CTN, Nem sua tô com ele aqui, Constituição, senão... a súmula. Isso é muito importante porque não adianta você só marcar e não saber onde está na hora da prova também, mas a marcação Exato. ajuda muito. Então ele vai ser o Exato. melhor amigo, seu melhor amigo na prova. Então tudo que você precisar vai estar lá. Sim. Se
você acha que não tá, é porque você não achou, porque vai estar lá. E o direito tributário cobra muita súmula, a gente tem muita súmula da STF, da STJ relacionada ao direito tributário. Então, como que você fazia essa marcação no Vadmecum aí? Como que você se utilizou do Vadmecum na hora da prova? Então, o VAD eu separei pelas matérias que mais caíram. Então, a lei de ICMS, ISS, CTN, processo civil, apenas a parte de embargos, a execução e a declaratória. Lei de execução fiscal também estava marcadinho lá no meu VAD. E a reserva para lei complementar. Nossa, reserva de lei complementar no direito tributário, certeza que cai. Então eu falei, meu, vou deixar isso aqui bem guardadinho. E aquilo, gente, assim, eu sou muito organizada com meus estudos, mas eu sou péssimo com esse negócio de cor. Então, usa cor X pra tal coisa, Y pra tal coisa. Eu até comecei assim, Rafa, confesso, mas quando eu fui ver, eu já tava usando laranja pra tudo, verde pra tudo. Ai, quer saber a hora da prova, eu vou me achar. E a questão da súmula que você comentou, na minha prova caíram 2 súmulas na parte da fundamentação da peça. Porque direito tributário cai muito, pede muito a questão da súmula. E a súmula Então, é bem as súmulas. expressa, né? Normalmente está muito Exato. na cara Exato. que é aquela súmula, né? A súmula eu fui mais cuidadosa com elas. As súmulas eu separei um marca-texto realmente especial, cor verde lá, bonitinho para elas, porque eu sabia que ia ser muito importante na hora da prova. Isso que o Rafael falou é verdade. Durante a tua preparação na segunda fase, não adianta você ficar buscando na internet aonde está o artigo, essas coisas. Não, pega o teu Vadmecum e já vai procurando ali na hora. Porque na hora da prova, não é um Google rapidinho, achei onde está escrito. Não. Na hora da prova, você vai ter que se debruçar ali no seu VAD. Tanto que essa prova da segunda fase, eu levei 4 horas e meia para fazer. Justamente por manusear o Vadmecum com algumas coisas, eu realmente não sabia onde estava. E foi ali na hora mesmo, lendo o índice remissivo do VAD, que eu consegui encontrar. Porque você não consegue também ler o Vadmecum inteiro, embora seja ali de direito tributário, nos meses da preparação do seu estudo da segunda fase. É aos poucos mesmo. Chega na hora da prova, pode acontecer de cair uma questão que você ainda não tinha se deparado. E isso aconteceu na minha prova, inclusive. Exatamente, não, com certeza. O exame da OAB, por mais que seja um desafio para todos, ele é muito diferente do exame da vida prática, vamos dizer assim, a advocacia em si. A advocacia, você pega um caso, não necessariamente você tem o que fazer, não necessariamente você tem razão, você vai ter que criar, fundamentar de uma forma. Mas, pegando o problema da segunda fase, a peça, principalmente da segunda fase da OAB, você sabe que tem alguma coisa lá. Tem alguma coisa errada, então você só precisa realmente achar aquilo para resolver. Então é até que mais fácil, vamos dizer assim, que você só precisa achar onde está essa questão. E aí eu queria falar um pouquinho sobre as questões dissertativas, para depois a gente entrar na peça e o que aconteceu no seu exame, para a gente fechar essas dicas aí, que você vai dar uma palestra motivacional para o povo aí. As questões, então, são 4 questões, normalmente item A e item B, às vezes item A, B e C, normalmente um fácil, um mais difícil. Que você achou das questões aí? Tem sempre fundamentar, sempre falar o artigo, sempre falar a súmula, porque como que funciona a correção do exame da ordem? É um checklist. Não adianta você escrever da forma mais rebuscada, usar o latim, ele só vai ver, colocou isso, colocou isso, colocou isso, colocou isso, colocou isso. Sim. Então é objetivo, falar o máximo possível com a menor quantidade de palavras possível, colocar a fundamentação e pronto. Mas fala um pouquinho para mim das vou questões falar uma coisa aí da segunda fase. que eu lembrei na hora da prova, hein? Muito direito, poucas palavras, muitas palavras, pouco direito. Eu falei, isso aqui que o examinador quer. Rafael fala muito nisso nas aulas dele, eu vou guardar. E realmente, nas minhas questões dissertativas, eu sempre fui totalmente objetiva. Deixa eu ver aqui, um exemplo. Eu tô com a minha prova aqui, pra mostrar pra vocês o meu erro depois. Bem preparado. Deixa eu ver se eu acho. É isso mesmo. Se você tá precisando falar muito, é porque seu direito talvez não se sustente, você tá precisando enrolar muito. Sim. Mas sua objetividade quer dizer que seu direito é forte, isso é ótimo. Então não significa que escrever mais é escrever melhor, trazer um argumento melhor. Mas tinha uma questão na minha prova que falava sobre a competência para cobrança do ITCMD, no caso de doação, né? Onde o bem imóvel, a casa, o apartamento do cara, tá situado.
Então é isso que eu vou escrever na minha prova. Foi exatamente isso que eu escrevi lá na minha questão. E que a gente estava comentando sobre cair questões que a gente não estudou. Eu tinha até separado uma que falava sobre o CID e sobre combustíveis. Não, eu não estudei isso. Mas lá no VAD tinha CID sobre o combustível. Então, na hora eu dei um jeito ali, escrevi, eu acho que acertei essa questão, inclusive. Sim, Espero que artigo sim. 195, né? É, isso mesmo. Não, Então legal. faz E parte. respostas objetivas, né? Não tem por que ficar enrolando muito, né? Não, Mas não dá. fala então da questão da peça, o que aconteceu, como foi, como A você peça foi um. reagiu, como você está passando por isso e o que você está tomando de providência quanto a isso. Exato, na hora da peça. Gente, eu fui cega na hora da peça. Eu realmente trouxe aqui a prova pra vocês pra mostrar, tipo assim, como o nervosismo ele realmente ataca. Por quê? Quando eu cheguei lá na hora da prova, eu encontrei o Hector, uma colega nossa, Andressa, que é gente finíssima. E aí a gente tava comentando sobre o nervosismo e eu falei pra eles, eu falei, não, eu não tô nervosa hoje, né? Tô tranquila. Até que hoje na prova, até comentei com eles lá na frente. Só que eu fui tomada pelo excesso de confiança. Eu caí na minha própria vigarice. Isso aconteceu também no meu exame prático de habilitação. No meu exame prático de habilitação também fui tomada pelo excesso de confiança, porque na minha cabeça era assim, pô, isso daqui eu sei fazer. E o que aconteceu? Durante a minha preparação para a segunda fase do exame, a identificação das peças. Então eu fiz pouquinho peças. Eu me preocupei muito com a questão do direito fundamental e negligenciei com o direito material e negligenciei completamente essa parte da identificação das peças. Foi uma falha minha, porque na minha cabeça era fácil. E, inclusive, eu falava para todo mundo aqui em casa, eu falava para meu pai, eu falava, pai, cabimento de peça é a coisa mais fácil do exame de ordem da segunda fase. É fácil. E eu ficava repetindo para ele as hipóteses de cabimento e tal. Mesma coisa lá do meu TCC, ensinar para todo mundo que era bem digital, aqui em casa eu ensinava todo mundo que era repetição de index, que era notória, declaratória. Então eu fazia muito isso. E não deixa E de ser aí, fácil, né? então, Tá, não tá deixa de lá ser na pergunta, fácil. tem as dicas, né? É que às vezes Exato, a confiança às vezes exato. atrapalha, né? Exato. E o que que acontece? Eu li até certo ponto da questão e falei, meu, é uma declaratória aqui. Falei, cabe uma declaratória, porque não está falando sobre constituição definitiva de crédito, não está falando sobre cobrança, não está falando sobre ação judicial, não está falando sobre nada, então cabe uma declaratória. A gente está falando de um imposto sobre homologação, salvo engano, né? Que é o IR. Uhum. Então, não tem ainda a constituição definitiva do crédito. Se não tem a constituição definitiva do crédito, é uma declaratória. Então, eu fiquei martelando isso na minha cabeça acerca da ação declaratória. E fui escrever uma bendita de uma declaratória. Só que o final, gente, vou mostrar pra Que é vocês aqui, ó. muito mais complicada, mais complexa do que a que você Vocês precisaria. conseguem ver? Aqui em Acho negrito? que, acho que não, mas ele tem uma palavrinha mágica. E normalmente a palavrinha da peça mágica Tem. tá nesse negrito aí. Qual que era a E palavrinha que esse tinha? negrito falava restituir, Existe que alguma é uma peça repetição que de chama? Uma repetição de débito, que legal. E foi engraçado, gente, porque assim, a primeira pessoa que eu mandei mensagem quando eu saí da prova foi pro Rafael. Então já, né, Rafa, a gente enchia ele de mensagem, falando, Sim. meu, e agora? Desesperei. E o Rafa falou assim, meu, tá com cara de repetição, porque ele tá falando sobre restituição. Aí eu tava no carro, eu fiz basicamente assim, o quê? Aonde tem escrito isso? Eu realmente não enxerguei essa parte, mas eu acredito que nesse momento eu fui realmente tomada pelo nervosismo. Embora eu É, não me mas sentisse nervosa, eu acredito que nesse momento eu fui tomada pelo nervosismo. sim, o nervosismo acaba passando isso, mas é o que eu Exato. te falei, né? É, a lição de tudo isso é realmente para no próximo não estar nervoso mais, mas principalmente a segurança de que, se não fosse isso, com certeza você teria sido aprovado. Então não é que você pegou uma prova e acabou desconhecendo tudo que estava Não, falando lá, enfim, tudo você sabia, estava lá. Foi uma sim, questão de sim. detalhe, um detalhe muito importante, obviamente, mas um Importantíssimo detalhe. na segunda fase. Então, se você fizesse, sei lá, 20 provas do exame da OAB, provavelmente só uma você confundiria, uma ou duas, as outras você passaria. E Sim, calhou que sim, de sim. ser nessa. Então, Minha tia- como que você está fazendo aí para se preparar para o próximo agora? A Ó, bagagem você já tem, e agora qual exato. é o ajuste fino aí que você está fazendo para
para a próxima. Só um adendo aqui, minha tia, ela escreveu, né? Uma coisa que o professor sempre fala, ler até o final, isso é verdade, galera. Eu não li até o final, foi um erro crasso ali, grosseiraço. Mas enfim, acontece. Quando eu entrei no carro, eu conversei com meu pai, que eu falei sobre a repetição, ele falou assim pra mim, filha, você errou naquilo que você falou que era mais... E o que você vai fazer agora, né? Qual que é o teu próximo passo? Aí eu falei, pai, o próximo passo é sentar e voltar a estudar, entendeu? É isso que eu vou fazer. Mas eu vou contar pra vocês lições importantes que eu tirei disso, porque no domingo mesmo, tanto domingo como segunda, não peguei o gabarito preliminar pra ver. Falei, meu, não, eu não vou ver o gabarito preliminar porque eu ainda estou chateada. Vou passar pelo momento de chateação, sim, tenho esse direito. Então fiquei um pouquinho ali chateada. Chegou na terça-feira, eu fui pegar o gabarito preliminar, comparar com as respostas, né? E eu falei, meu, eu não tive um desempenho ruim na prova, eu tive um excelente desempenho. Um excelentíssimo desempenho mesmo, assim, eu olho para minha prova e falo, cara, você conhece o conteúdo, você sabe do conteúdo, você errou numa coisa que não deveria errar, é claro, mas fora isso, teve um desempenho excelente na prova. Então, isso me deu muita motivação, isso me deu muita força, eu fiquei muito contente depois quando eu vi esse gabarito preliminar. E a lição mais importante que eu tirei disso é não só ver o lado positivo da coisa que é esse desempenho, mas principalmente ver como a gente se preocupa muito em decepcionar as pessoas. E isso foi um aprendizado. Assim, existe uma Laís antes do exame de ordem da segunda fase e uma Laís após o exame de ordem da segunda fase. Por quê? A gente se pega muito na questão de não querer decepcionar as pessoas, achando que as pessoas estão sempre esperando da gente o melhor, tá todo mundo acreditando na minha aprovação, vou decepcionar as pessoas, etc. Mas as pessoas que acompanham a tua trajetória, que estão lado a lado contigo, independentemente de você ter acertado ou não ter acertado a peça, sabe da sua competência. E isso para mim virou assim um estalo na minha cabeça que foi gigantesco. Eu falei, uau, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? A gente está tão preocupado em não decepcionar as pessoas que nos acompanham de longe, que esquece que as pessoas que estão perto de ti, que acompanham o teu desenvolvimento, olham para você e falam, não, você continua competente, continua inteligente, profissional e você tá de parabéns, independentemente de ter acertado ou não esse cabimento de peça. Virou realmente uma chave na minha cabeça depois dessa segunda fase, Rafa. Essa é a lição que eu fico, Exatamente. galera. Se preocupem muito com as pessoas que te acompanham. Essas pessoas vão sempre acreditar em você, no seu potencial, não vão medir você por causa de uma prova, e isso é muito importante para sua preparação. Com certeza. Eu digo isso por mim próprio. Eu poderia ficar muito bravo que você errou a peça, seja por conta da vida no escritório, seja pelas aulas, enfim, mas eu Né? sei que Um ano ensinando direito é, tributário. foi algo que passou e a próxima com certeza você vai tirar de letra. Mas eu acho Sim, que todas essas dicas que você passou aí, que sirva de inspiração para todo mundo que está assistindo a gente, para quem vai assistir para ficar gravado, que todo mundo siga esse modelo. Então, sim. a tarefa do estudante em si, ela é um pouco, seja na graduação, seja para concurso, seja para exame da ordem, ela é muito solitária às vezes. Então, às vezes, você se cercar de pessoas que torcem por você e te apoiam é fundamental. É aquele apoio moral, ele é muito importante, mas ela é solitária e depende só de você. Então, não adianta você estudar, você querer fazer alguma coisa pensando, que eu quero que tal pessoa me veja como alguém bom, como tem orgulho de mim. Isso tem que ser Exato. por engrandecimento. E se você pegar 10 matérias e odiar duas, aquelas duas matérias que você odeia, você tem que estudar com o mesmo afinco, porque ela vai ser útil. Ela vai ser Sim, útil. Eu costumo falar pro pessoal, por mais que você não goste de um professor X ou Y, presta atenção, é aquele pouco momento que você não está no celular, não está em outro lugar, presta atenção no professor que, se ele falar uma hora e você não gostar dele, eu tenho certeza que no mínimo 5, 10 minutos do que ele fala vai ser válido para vocês. Então, essa questão da solidão é crucial, é bom que vocês tenham a quem se apegar, colegas que estão passando pela mesma exato. situação, os professores que podem apoiar. É, e principalmente estudar por vocês. Os objetivos são seus, que são aqueles objetivos que quando você passa, aí você coloca a cabeça no travesseiro e fala, consegui mais um. E não dá nem tempo de descansar que você já vai para o próximo, porque o ser humano ele é movido a objetivos, a obstáculos, e Exatamente. quem não tem objetivo, obstáculo, acaba ficando um pouco chateado. Então, muito legal as suas dicas aí. Lembrando para todo mundo que a gente está com matrícula aberta para Show. o curso de primeira fase. Estamos aí com uma turma
legal já, prestes a começar, que você fez também, eu imagino que tenha sido muito produtivo. Foi Então, para sensacional. finalizar aí, eu queria que você desse uma opinião sobre o DataVene aí pra gente, o que você passou e um recado final pro pessoal para a gente poder se despedir aqui. Lembrando que isso vai ficar gravado, quem entrou na metade, entrou no final, consegue assistir desde o começo. Se eu fosse vocês, assistiria com toda certeza, porque a Laís passou aí muitas dicas. Fiquei só ouvindo. Então, sobre o DataVena, né? Vamos lá. Salvo engano, é o único curso, né, vai ser presencial. O Eu único. decidi fazer o DataVena não somente por causa dos professores que eu tinha pego, mas justamente pelo seu caráter presencial. Porque, como o Rafael citou, o momento dessa preparação, principalmente para a primeira fase, a segunda fase realmente vai ser mais solitária, uma questão de matéria, mas na primeira fase é importante você estar com essa galera que tá com o mesmo objetivo. Porque a galera que tá com o mesmo objetivo vai pegar na tua mão e vai falar assim, cara, vamos pra cima? Vamos estudar? Vamos. Era eu, o Hector e a Jennifer, mais o Israel, até 11h30 da noite, às vezes ali, estudando, conversando, debatendo questão, dando aquela força. Então, no dia seguinte, é a mesma coisa, repetição, repetição, repetição. Nos sábados eu ia, inclusive, pro DataVena presencial junto com o Hector, e lá, quando a gente encontrava a galera, a gente começava a conversar, tinha um contato com o professor, todo mundo ali no mesmo barco, tirando dúvida, contando experiências, às vezes, de alunos que fizeram provas anteriores. E o que eles passaram, inclusive porque foi a minha primeira prova, para mim foi muito importante. Esse ambiente me proporcionou isso. E o café, né? A gente não pode deixar de falar do café do DataVena, porque todo mundo, o momento do café era um momento especial do curso, todo mundo adorava. Então eu indico o DataVena, né? Quem aí tá em dúvida, faça o DataVena, pessoal, porque é um ambiente que te proporciona um conhecimento muito afiado. Tem professor competente, você tem um período de estudo ali excelente, você conversa, você debate questão, tem até o apoio, a plataforma deles ali com várias questões selecionadas da primeira fase para você poder responder, levar para a sala de aula ali aos sábados e perguntar ao professor sobre aquela determinada matéria. Então vale muito a pena fazer esse curso. Não me arrependo. Fora Faria de novo, simulado mas também, espero várias não precisar questões. fazer. É, não, agora não vai precisar mais. Só se quiser mesmo, só se for para dar aula também no futuro. É, né? Mas legal que você achou isso. Esse é realmente nosso objetivo. A gente deseja que todos os alunos que passam pela gente aí no curso de primeira fase pensem dessa forma. Lembrando que são aos sábados, mas não quer dizer que você vai estudar só de sábado. Obviamente, o sábado vai ser algo que vai te agregar. O estudo é seu, o estudo é durante a semana mesmo. Que tem que ter sistema, tem que ter disciplina, e com certeza é isso. Sim. Então foi muito boa a conversa, o tempo passou muito rápido, com Passou certeza haverão rápido, né? outras. Lembrando que quarta-feira que vem temos uma outra live. Vamos encerrar essa live, porque a Petra está falando, Laís, vem para o penal antes que algo aconteça. Mas semana que vem temos mais uma live, depois voltamos. Com certeza você vai participar de novo aqui com a gente. Sim, legal. Tenho certeza que o pessoal gostou. Lembrando que vai ficar gravado e lembrando que as matrículas estão abertas. Então já deixo aqui o meu boa noite a todos, um bom descanso. Quem vai estudar, estude, ainda dá tempo de estudar. E pode se despedir do pessoal aí, Laís, se quiser deixar alguma frase, algum recado, fica à vontade. Não, só quero agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui falando com vocês. A família, os amigos que vieram prestigiar, espero que eles tenham gostado. Minha prima está prestando aí a prova para o CRC. Tenho certeza que essas dicas acerca do exame da OAB servem também para outras matérias que vocês forem estudar, outros cursos, principalmente esse de contabilidade, que não é fácil. Então, eu espero que ela tenha aproveitado bastante. Gente, muito obrigada mesmo, de coração. Excelente, eu estava super empolgada para essa prova, para essa live. Tava mesmo. E eu Eu também. tava, nossa. Obrigado. Então lá, vamos fazer de outros assuntos aí, com certeza. Obrigado, pessoal que esteve assistindo. Precisando de qualquer apoio aí, manda um WhatsApp pra gente, manda um direct e a gente está à disposição de vocês, tá bom? Fechou. Uma boa noite a todos. Boa noite, Obrigado. pessoal. Muito obrigada, viu?